Olá, meus irmãos, boa noite. São 11h30, se não me engano agora, 22h30. Eu até gravei há pouco um vídeo sobre a leitura de ontem, de domingo, Provérbios capítulo 4. E hoje, eu quero fazer um comentário sobre a leitura de hoje, Mateus capítulo 4, tá? Quer dizer, ontem foi Provérbios 2, hoje Mateus 4, tá? Seguindo, fazendo os comentários com base no plano de leitura, Novo Testamento, Salmos e Provérbios, tá bem? Se você está fazendo a leitura da Bíblia inteira, né? Além desse texto, você está lendo Gênesis também, tá? Se você quiser comentar sobre a sua leitura, alguma dúvida sobre Gênesis, eu estou fazendo a leitura, né, do plano da Bíblia inteira, tá? Hoje, dia 6, tá? É Gênesis 12, né? A gente começa a entrar lá na história de Abraão, tá? De Abraão. Mas vamos lá, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, eu preguei ontem sobre Mateus 4, né? Não trabalhei todo o capítulo, mas falei bastante sobre Mateus 4, então vai ficar bem tranquilo agora, tá? Mateus 4 traz o começo do ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus, tá? Que o texto começa falando da tentação de Jesus, Jesus começa a pregar, Jesus chama os primeiros discípulos e Jesus cura doentes e ensina o povo, tá? Seria melhor no arranjo desse capítulo aqui se ele começasse com o batismo de Jesus, tá? Mas ele não começa o batismo de Jesus, está aqui no final do capítulo 3. Mas isso é muito marcante no começo do ministério de Jesus. Jesus primeiro aparece no Rio Jordão, onde João Batista está batizando. Ele é batizado. Eu falei ontem na igreja, né, no culto à noite. O batismo para Jesus, entre muitas outras coisas, simboliza o compromisso público com o reino de Deus, tá? Ele declara diante de todas as pessoas que ele está comprometido com aquilo. O batismo tem isso, né? O batismo tem essa dimensão, né, apologética, por assim dizer, né, de demonstrar, de anunciar, tá? Um peso testemunhal, tá? Então Jesus se manifesta publicamente como alguém comprometido com o reino de Deus, em fazer a vontade de Deus. Em seguida, o Espírito Santo conduz ele para o deserto. Isso nos lembra que nem todas as tentações ou problemas que nós temos de cunho espiritual são, digamos assim, motivados por Satanás. Às vezes é Deus nos conduzindo para aquele momento de teste, de provação, tá? É a tentação pelo qual a gente precisa passar, tá? E a gente precisa triunfar nela, né? Ontem eu li, e hoje de manhã cedo eu comentei no grupo da igreja, 1 João 2,13, tá? Em que João fala, né? Tendes vencido o maligno. Tá, mas você não vence o maligno sem luta, não é? Não existe vitória sem luta, não existe vitória sem combate, tá? Para você vencer o maligno, você precisa encarar o maligno. Você precisa resistir ao diabo e fazer ele fugir de você, que é exatamente o que Jesus faz aqui, tá? Jesus resiste a Satanás, Jesus resiste à tentação. E não resistir à tentação, ele faz o diabo fugir dele, né? É isso que diz o verso 11. Então o diabo o deixou, tá? Então o diabo deixou. Mas o ponto é que Jesus é levado a esse momento pelo Espírito Santo, que o conduz lá. Isso faz parte da jornada. Eu não sei o que faz parte da sua jornada. Talvez Deus vai estar conduzindo você para momentos de teste, para momentos de crise, para momentos de conflito. E é necessário que você passe. E é necessário que você passe por esses momentos, tá? Isso mostra a nossa maturidade, mostra a nossa força ou as nossas debilidades que precisam ser tratadas, certo? Eu não vou aqui me estender na questão da tentação, tá? Apenas pontuar aqui. A primeira tentação, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É uma tentação relacionada muito às necessidades mais básicas do ser humano, né? Lembra lá da pirâmide de Maslow lá, né? Que na base da pirâmide estão as necessidades básicas, né? As necessidades orgânicas, né? De comer, de beber e tudo mais, tá? E por causa dessas necessidades,
Muitas pessoas justificam tudo e qualquer coisa, tá? E Satanás conhecia realmente a pirâmide de Maslow e ele vem a tocar Jesus bem nisso, né? Ó, você está com fome, tá? Então qual é o problema de você comer? Tem muita gente, inclusive muito crente, que não percebe isso, sabe? Ai, mas eu quis. Qual é o problema? Eu estava precisando, tá? E daí que você estava precisando, tá? Então, nós não somos governados pelas nossas necessidades básicas, né? Pelas nossas necessidades mais primitivas, tá? Então, Jesus está com fome, Jesus quer comer, mas ele se propôs a fazer outra coisa e ele vai manter-se fiel ao seu propósito. Ele não vai se deixar vencer, né, pelo seu estômago, tá? E isso é crucial para nós. A segunda tentação, se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, tá? Satanás quer fazer Jesus ali demonstrar o seu poder, quer fazer Jesus se orgulhar, se envaidecer, tá? Tentar a Deus, por assim dizer. Jesus vai responder isso, né? Mas a ideia ali é de Jesus ceder ao orgulho, de Jesus ceder à vaidade, tá? E não é à toa o Caio Fábio, que hoje é um herege, né? Mas quando ele não era, ele escreveu um livro muito bom chamado Síndrome de Lúcifer, tá? E esse livro fala de orgulho e de como o orgulho, a vaidade, destrói homens de Deus. Como o orgulho pode arruinar a sua vida, arruinar a sua alma, tá? E a segunda tentação toca nesse ponto, tá? A terceira tentação, tudo isso te darei se prostrado me adorares, tá? Essa tentação toca na cobiça, tá? E não apenas na cobiça, mas no atalho, tá? Lembra o que Jesus fala para os discípulos após ele ressurgir? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele conquista toda autoridade no universo. Mas isso é oferecido para ele aqui, ó, por Satanás. O que Satanás está oferecendo para Jesus é conquistar todas as coisas sem passar pela cruz. Sem passar pela cruz. Percebeu isso? Tá? E é uma tentação que o diabo replica com grande taxa de sucesso na vida de muita gente. Ah, você quer isso? Beleza, eu te dou. Tá? Eu facilito para você. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa ter uma vida piedosa. Você não precisa se dedicar. Você não precisa orar. Tá? Eu dou um jeitinho aqui, você consegue isso. Tá? Então, receber qualquer coisa que nos faz desviar do caminho da cruz é uma tentação poderosa de Satanás. Tá? 8 minutos, deixa eu avançar aqui. Então, Jesus começa a pregar. Após se posicionar claramente como servo de Deus, comprometido com o reino de Deus, após deixar isso bem claro e público através do batismo, após vencer o diabo, tá? Jesus então começa o seu ministério. Jesus está pronto para começar o seu ministério. E ele começa o seu ministério. Ele vai para Zebulon, tá? Melhor dizendo, para Cafarnaum, tá? Falei ontem no culto, né? Por que ele vai para Cafarnaum? Porque era uma cidade legal, era bom morar lá, uma cidade litorânea, né? Perto do mar da Galileia. Não, ele vai para lá porque essa era a vontade de Deus. E como que ele sabe que era a vontade de Deus? Porque os profetas haviam profetizado isso, que ele viveria naquela região, que ele faria grande parte do ministério dele naquela região. Então, ele vai para Cafarnaum para cumprir a vontade de Deus na vida dele. Ele toma decisões orientados pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras. Isso faz Jesus ser exemplo para nós. Então, ele começa a pregar, versículo 12, tá? Versículo 17, melhor dizendo, e a pregação dele é bem simples. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É a mensagem de arrependimento. Tá? Arrependa-se do seu pecado. Essa é a mensagem do Evangelho. A partir daí, Jesus começa a chamar os discípulos. Tá? Eu falei disso também ontem no culto à noite. Jesus chama os discípulos porque ele precisa de pessoas junto com ele para cumprir a missão. Da mesma forma como nós precisamos.
A gente não consegue fazer o trabalho sozinhos, tá? Isolados. Jesus chamou outros homens para estarem junto com ele. Nós também precisamos. Nós precisamos de pessoas para caminhar junto conosco. Tem muita gente que naufraga. Tem muita gente que naufraga na depressão, na ansiedade, na crise, nos vícios, no pecado, porque tenta andar sozinho, tenta caminhar sozinho, tá? Você vai lá e fala com a pessoa, ó, conta comigo, me liga, eu sou o seu pastor, você pode me ligar, me mandar mensagem qualquer hora do dia, da noite e tal, mas a pessoa faz isso? Não, ela não faz. Aí quando você vai ver, lá tá ela lá naufragando. Naufragando. Por quê? Por orgulho, por coração duro, porque não é capaz de mandar uma mensagem e falar assim, ô pastor, estou precisando de ajuda, fala comigo, conversa comigo. Sabe? Ó, pastor, ora por mim, tá? Então, assim, são pessoas, cara, Jesus não caminhou sozinho. Quando Jesus estava profundamente triste, ele falou para os apóstolos dele lá no jardim de Getsêmani, orai por mim, porque eu estou muito triste. Jesus, Deus encarnado, pediu para que as pessoas, para que os discípulos orassem por ele, porque ele estava muito triste. Jesus não caminhou sozinho. E tem gente que acha que consegue. Talvez você está assim. Quantas vezes você pediu ajuda? Quantas vezes você mandou uma mensagem para o seu pastor dizendo, pastor, ora por mim. Pastor, vem aqui e me faz uma visita. Pastor, vamos caminhar junto. Pastor, eu estava precisando conversar contigo. Você não faz isso, tá? Então, isso é sério. Jesus chama discípulos para estarem com ele, para caminharem com ele. O Evangelho de Marcos deixa isso muito claro, né? Jesus chama os discípulos para estarem com ele. Para estarem com ele. Isso é muito forte. E, finalmente, a partir do verso 23, Jesus ensina o povo e cura os doentes. Eu abordei isso na mensagem de ontem também. Jesus faz diferença na vida das pessoas. Por onde Jesus passa, Jesus transforma a vida das pessoas. Nós somos chamados para fazer isso também. Para marcar a vida das pessoas, para fazer diferença de alguma maneira na vida das pessoas. Deus nos chamou, nos salvou, nos transformou, nos deu o Espírito dele, nos deu dons e talentos espirituais para fazer diferença na vida das pessoas. Tenta fazer diferença na vida de alguém. Tenta ser bênção na vida de alguém de alguma forma. Certo? É isso aí. Mateus 4. Que Deus te abençoe.